Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem tomar vosso assento. Hoje, o nosso tema da nossa lição de hoje é vitória econômica, as finanças pessoais. Amém? Gostaria de pegar aqui, já do ponto que o pastor Maurício ministrou ontem, e ele falava sobre o propósito, né? Nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com propósitos, e assim também devemos ser nós. Amém? E hoje nós vamos aprender o que é ser bem-sucedido economicamente. Vou tentar explicar para os irmãos aquilo que eu entendo, segundo a palavra de Deus, sobre o que é ser bem-sucedido financeiramente para um crente. Amém? Quem aqui gostaria de ser milionário? Algumas pessoas não gostariam. Silmo gostaria de ser milionário. Eu também gostaria de ser milionário. Quem gostaria de ser bilionário? Amém? Amém. Eu também gostaria de ser bilionário. E esse é um sonho. O sonho de todo pobre é ser rico. Não sei vocês, mas eu, quando eu era pobre, porque hoje eu não me considero mais pobre, não pela minha conta bancária, mas sim pelo que eu aprendi. Mas quando eu era pobre, o meu sonho era ser rico. Amém? Mas por que nós queremos ser ricos? E essa é a grande questão. Como o pastor Maurício, ele falou aqui ontem, tem que haver um propósito. Amém? Ser bem-sucedido financeiramente, segundo a Bíblia, nós temos alguns exemplos. Para mim, o maior exemplo de quem foi bem-sucedido financeiramente na Bíblia não foi Salomão. Apesar dele ter sido o mais rico, Salomão foi muito bem-sucedido financeiramente. Mas teve um homem de quem Deus deu testemunho sobre ele e como ele lidava com as suas finanças. Deus deu testemunho desse homem para ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satanás. Pelo que eu disse, todos vocês já chegaram à conclusão que esse homem era Jó. Amém? Jó foi um homem extremamente bem-sucedido financeiramente. O livro de Jó diz que ele era o homem mais rico do Oriente no seu tempo. Amém? Porém, Jó, ele era um homem, quando Deus dá testemunho de Jó para Satanás, no primeiro capítulo do livro de Jó, o Senhor fala assim: homem íntegro. Vamos abrir lá para a gente ver? Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. E eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque é um tema bem extenso. Amém? Primeiro capítulo do livro de Jó. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ok? Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal.
E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Para os jovens, Satanás está falando assim: porventura Jó teme realmente ao Senhor? Debalde quer dizer de verdade, realmente. Okay? Porventura não cercastes de bem a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Está aumentando na terra. Amém? Só até aqui. Eu gosto de definir sucesso, porque como nós somos crentes, nós somos pessoas que antes de tudo temos que ser espirituais, e eu acredito que o material é uma consequência do espiritual. Nós somos, em primeiro lugar, espirituais, porque nós fomos criados primeiro no coração de Deus. E nós somos espirituais, nós não vamos ter fim, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então nós temos que preocupar primeiro com o espiritual. O mundo físico é uma consequência do espiritual. O mundo físico só existe porque Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Deus amou eu e você de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, Ele criou esse mundo e nos colocou aqui. Amém? Então, nós vamos explorar hoje alguns pontos que, segundo a Bíblia, vão nos levar ao sucesso. Sucesso esse que nós vamos definir hoje, se você me permite, como a aprovação de Deus sobre aquilo que nós nos propusemos a fazer. Ou a aprovação de Deus sobre aquilo que Ele tem para nós. Nós alcançarmos o que o Senhor tem para nós, no caso, hoje, financeiramente. Amém? Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, foi lido aqui ontem, foi lido aqui acho que mais de uma vez, diz assim: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Amém? Existem muitas oportunidades diante de nós, especialmente nesse país. Já estou aqui na introdução do brochure aqui. Mesmo em tempos de crise, né? Quem viveu aqui, quem estava aqui nos anos de 2006, 7, 8, 9, 10, sabe que houveram muitas oportunidades mesmo dentro daquele tempo de crise. Com cuidado e prudência, nós também podemos começar um portfólio de investimentos que resultarão em bênçãos para você, para a sua família e principalmente para a obra de Deus, especialmente nas missões. Lembra que Deus é um Deus de propósito. Deus não vai te dar nada sem propósito ou simplesmente porque você acha que você é bonito e merece. Ok? Esse não é o propósito de Deus. Com finanças não é diferente. Ok? Nós fomos chamados para um ministério de mordomia. Não mordomia de levar a vida na flauta, e sim mordomia de cuidar das coisas que não são nossas. Todos os jovens aqui entendem o que é mordomia? Eu vou parar um pouco para explicar para eles, porque eu sou professor deles na escola dominical e tem hora que eles me olham com uma cara de interrogação. Quem sabe o que é mordomia? Levanta a mão. Viu só? Ninguém sabe. Mordomia vem do termo mordomo. Mordomo é um steward. O steward, naquele tempo, ele tinha a obrigação, o dever dele era gerenciar todos os bens do seu senhor. Ele era um servo. Então, o mordomo, ele é um servo. Ficou claro para vocês quem é o mordomo? O servo principal da casa do seu senhor, aquele que cuida de tudo, aquele que toma conta do orçamento, aquele que toma conta de tudo do seu senhor. No ano, se eu não me engano, de 2003 ou 2004, o pastor Joel, o senhor direcionou nosso pastor para começar uma academia de líderes. Foi isso mesmo, chefe? 2004, mais ou menos? E eu tive o privilégio de ser um
dos primeiros alunos daquela academia. Nós nos reunimos na casa do pastor José Wellington, eu e mais, creio que 10 outros jovens, naquela época dos jovens casais. E o pastor Joel começou uma aula dessas e ele começou com a seguinte frase: o servo que não gosta de servir, para Deus não serve. O servo que não gosta de servir, para Deus não serve. O mordomo, ele é o servo do Senhor. E nós fomos chamados à mordomia cristã. Fica claro na palavra do Senhor. Mordomo, desculpa, só definir o termo mordomo. Mordomo vem do termo latim, major domus, ou seja, o servo principal. Amém? No capítulo, ou no Salmo número 24, todos os irmãos conhecem, diz assim: do Senhor é a terra e a sua, o mundo e tudo que nele há. Ou, em outras traduções, o mundo e aqueles que nele habitam. Uma vez que nós lemos e entendemos o Salmo 24 e o que o salmista quer dizer com isso, nós entendemos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Se do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele há, o que nós temos que é de propriedade nossa? O que é nosso? O que é nosso? O que é do Senhor? Tudo. O que é do servo? Nada. Tudo é do Senhor. Nada é do servo. Amém? Sim ou não? O que o homem tem, senão a sua alma? A Bíblia diz que o corpo voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nós temos o quê? A nossa alma. Materialmente falando, nós não temos nada. Ficou claro de quem que é a propriedade? O dono de tudo é Deus. Amém? O dono da sua casa, o dono do seu carro, o dono do dinheiro que está na sua conta bancária e na conta bancária do seu patrão, o dono dos Estados Unidos, o dono do Brasil, o dono do Japão, o dono da terra, o dono dos homens, das mulheres, das crianças, de tudo é do Senhor. Amém? Uma vez que nós definimos propriedade e entendemos que tudo pertence ao Senhor, que nós somos nada mais que servos, somos mordomos chamados para gerenciar aquilo que Ele colocou na nossa mão, nós entendemos que agora nos cabe gerenciar isso bem. Amém? No capítulo 12, capítulo 25 de Mateus, não vai dar para ler todas as referências aqui, mas no capítulo 25 de Mateus, versículo 15 e 16, nós temos a parábola dos talentos. Versículo 15 diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Amém? E ausentou-se logo para longe, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. E vocês sabem como foi a história. O que tinha 2 negociou com 2, granjeou outros 2, e o que tinha 1 enterrou o talento porque tinha medo do seu senhor. Amém? Mas uma chave que tem aqui, um grande segredo que tem aqui, diz assim, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade, e não conforme ele lhes tinha capacitado. Veja bem, a Bíblia é um livro de verdades explícitas e de verdades implícitas. Amém? Aqui está dizendo cada um segundo a sua capacidade. Nós todos queremos ser milionários,
bilionários. Isso é bom, mas para quê? Por quê? Qual a nossa capacidade para isso? O que nós vamos fazer se um dia nós realmente nos tornarmos milionários? Ou até mesmo, por que não, bilionários? Veja bem, o Senhor lhes concedeu conforme a sua capacidade. Uma chave para nós, uma coisa que eu aprendi com isso, quer cuidar de mais coisas, quer administrar mais coisas, mais bens do Senhor, faça por onde? Saia da sua zona de conforto. Seria irresponsável da parte do Senhor colocar milhões nas nossas mãos se nós não temos a menor ideia do que fazer com isso e acabar usurpando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vocês sabem o que é usurpar? Usurpar quer dizer usar alguma coisa para um fim do qual ela não é, um fim indevido. É o que os políticos no Brasil fazem. Eles usurpam o dinheiro público. Não só no Brasil, em outros países também. Isso é usurpar. Nós também prevaricaríamos. Outro ponto de interrogação para os jovens. Prevaricar quer dizer não fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Tá certo, chefe? O Senhor coloca, nós estamos falando de finanças, o Senhor coloca dinheiro na nossa mão. Pouco, muito, independente do que seja, são talentos. Hoje nós estamos falando de dinheiro, vida financeira. Você está prevaricando? Você está usurpando aquilo que Deus colocou? Você quer mais? Capacite-se. Vai estudar. Vai aprender sobre finanças. Né? Você não precisa se tornar um economista, mas você precisa pelo menos entender como gerenciar dinheiro. E isso é uma coisa que você nunca deixa de aprender. Certo, pastor Cássio? Estamos sempre aprendendo como gerenciar dinheiro, fluxo de caixa, investimentos. O pastor Silmo falou uma coisa aqui no culto, foi domingo, Silmo? Ele falou assim, onde você quer estar em 2034? Planejamento. O bom mordomo, ele planeja. Ele faz planos. Amém? Ele tem que fazer planos, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu cheguei nos Estados Unidos fazem 25 anos. Eu cheguei a estudar no high school, Deerfield Beach High School. Go Bucks. Right? Eu cheguei a estudar lá. Um dia na cafeteria, tinha um grupo de brasileiros. E eu falei assim, o meu sonho é ter um apartamento na praia de Deerfield. De frente à praia, na areia. Era um sonho que eu tinha. E tenho até hoje. O Silvio sabe muito bem disso. Meu sonho é me aposentar ali, de frente à praia. A reação daquelas pessoas que estavam na mesa comigo foi eles riram da minha cara. Você é louco. Você é um imigrante, você não fala inglês, você é um moleque. Você vai morar ali? Ei. Poderia estar morando hoje lá. Planos, sonhos, tenham sonhos. Amém? Planejem, tenham sonhos. O mordomo, ele faz um orçamento, um budget. A gente trabalha bastante com pessoas, com financiamentos e vê muitas finanças das pessoas. E a gente vê que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é um orçamento. Um orçamento familiar, uma coisa básica. Né? Quanto você ganha, quanto você gasta. Eles não têm ideia. Né? E isso é muito prejudicial para quem quer gerenciar coisas que não são suas. As nossas finanças, lembram, são do Senhor, são o que o Senhor colocou na nossa mão para que a gente viva, para que a obra do Senhor expanda, para que as pessoas sejam abençoadas, para que redundem muitas graças e glórias a Deus. Amém? E nós não fazemos a menor ideia de quanto entra e quanto sai. Se você não tem um orçamento mensal, é a primeira coisa que você tem que fazer. O primeiro passo que você tem que dar é entender o orçamento mensal. Um dia eu fiz um orçamento. Trabalhei muitos anos aqui na América vendendo almoço para comprar janta. Muitos anos.
Passei um tempo muito difícil. Fui embora para o Brasil. Voltei do Brasil, só com as malas, a esposa e as crianças. 8 malas. $3.000 no bolso. Primeiro apartamento que eu aluguei o apartamento, fizemos uma compra, acabou o dinheiro. 2 meses depois eu tive um acidente de moto, me quebrei todo. 3 meses depois, desculpa. 3 meses depois. Não faltou nada, o Senhor proveu. Fiquei todo quebrado em casa, mesmo assim trabalhando. Conseguia mexer os dedos, então dava para trabalhar nas planilhas, né? Fazer orçamento. Porém, naquela época eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero ser rico, chega disso. Misericórdia, não dá. Que vida difícil. Mas, irmão, eu senti que aquela oração chegou no céu. E aí o Senhor falou assim, tá, mas o que você quer? Ser rico é subjetivo. Talvez o meu rico é pobre para você. Eu não sabia o que era ser rico, ainda não sei. E eu peguei e falei assim, tá bom, vou fazer um orçamento. Fiz um orçamento, coloquei tudo. Eu quero isso, eu quero isso. Apresentei para o Senhor, falei, tá aqui. Tá bom, não mudou nada na minha vida. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Irmão, eu coloquei que eu queria tirar férias, porque eu não tirava férias. Eu cheguei a trabalhar 10 anos sem tirar férias. Eu ficava desempregado. E existe uma grande diferença entre você tirar férias e ficar desempregado. Quem trabalha em construção aqui sabe, né? Você tirar férias e ficar desempregado não é a mesma coisa. Eu coloquei lá, eu preciso de tanto. E fui somando. No final do orçamento, irmão, eu dei risada. Falei, tá bom. É aqui, Jesus, ó. Tá aqui. Eu fui mais além, fiz um plano também. Falei assim, bom, já que o senhor perguntou o que eu quero, eu também quero aposentar com tantos anos de idade. E a minha meta era 45. Eu sei que eu pareço que eu tenho mais, mas eu não tenho 45 ainda. Eu tenho 42. Estou bem rodado. Mas meu pai se aposentou com 45. Meu pai se aposentou com 45, minha mãe também. Eu falei assim, se Deus fez para o meu pai e para minha mãe, pode fazer para mim. Só que no Brasil as leis eram diferentes. Aqui não. E o Senhor me perguntou, tá bom, quanto que você quer para você se aposentar? Eu falei, eu preciso, fiz as contas, eu acho que eu preciso disso aqui. Calculei, falei, tanto vai dar, né? Se eu tiver tanto, vai dar tanto de renda. Jesus, com isso aqui dá. Tem 3 anos que eu atingi essa meta. Amém? E testemunho para edificar a vida dos irmãos. Poderia ter me aposentado, a gente até estava planejando, mas não vi razão para isso. A importância dos dízimos e das ofertas, a importância da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ficamos claro que nós precisamos nos capacitar, amém? Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Quem não dá dízimo, quem não entrega o dízimo e quem não oferta, rouba a quem? Ao Senhor. Quando nós entregamos o dízimo 10%, nós ficamos com 100%. Porque o 10 não é nosso. Na verdade, nem os 80, os 90, nem número nenhum é nosso. Ok? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entregar o seu dízimo. Porque creem que aquilo é dele. Vai fazer falta. Quantos aqui são dizimistas? Quantos aqui passaram aperto para entregar o dízimo? Posso dar outro testemunho, chefe? O ano é 2002. Eu gerenciava McDonald's. Algumas pessoas aqui lembram dessa época, né? O Serginho está até rindo. Irmão, passei muito aperto aqui. Jesus, querido. O chefe lembra também. Ganhava $415 por semana. E eu falei, Jesus, eu queria tanto ganhar $1.000 por semana. Eu queria mesmo. Eu falei assim, eu vou fazer uma prova com Deus. Comecei a dar dízimo de $1.000 por semana, ganhando 400. Irmão, foi coisa de 2 meses.
Acho que não chegou 2 meses. Passou um irmão no McDonald's que eu trabalhava. Ele estava trabalhando lá perto. Falou, cara, eu estou precisando de um ajudante. Sabe de alguém? Eu falei, não conheço. Quanto que paga? Ele falou, $15 por hora. Eu fiz as contas na minha cabeça, era 50% mais do que eu ganhava. Eu falei, eu vou. Comecei a trabalhar com ele. Trabalhei 1 mês com ele. Não recebi. O cara ficou devendo a gente, irmão. A Dani teve que aguentar as pontas. E aí, só que esse amigo meu falou assim, Rodrigo, você já tem a sua permissão de trabalho? Procura essa empresa aqui, que você, porque você fala inglês, tem essa permissão de trabalho, talvez eles te contratem. Eu procurei, e o cara me contratou. Eu comecei a trabalhar lá, a gente trabalhava 70 horas por semana, irmão. Começou a sobrar cheque no meu criado. Em menos de 2 meses eu estava ganhando o que eu tinha me proposto, o que eu tinha feito, prova com o Senhor. A importância dos dízimos e das ofertas não é nosso, é do Senhor, é para a expansão do reino. Se o Senhor colocar, se você tem dificuldade de dar dízimo de $1.000, como que o Senhor pode colocar 10 mil por semana na sua mão? Como que o Senhor pode colocar 100 mil por semana na sua mão? Para Deus nada é impossível. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Já pensou se você consegue se desapegar disso e ficar feliz em dar os dízimos? Porque Paulo fala, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem? Dá com alegria. Dois pagamentos que alegram meu coração, o dízimo e o próximo ponto que nós vamos entrar agora, os dízimos e as ofertas, e o próximo ponto. Sabe qual é? O imposto de renda. O primeiro cheque grande que eu fiz para o imposto de renda, eu quase tive um infarto. Falei, Senhor, não pode ser. Mas a Bíblia manda que a gente dê a César o que é de César. Porque quando o Senhor começar a te abençoar, quando o Senhor te abençoar mais, você vai ter imposto de renda para pagar. Sonegação de imposto de renda é pecado. É pecado. E as pessoas, às vezes, não conseguem ir para frente porque estão pecando. Estão sonegando imposto de renda. Eu não estou falando de tax write-offs. O que for legal você fazer, faça. O que for ilegal, não faça. Ah, mas eu vou perder meu benefício. Não vai, porque o seu benefício vem do Senhor, não vem do governo americano. A nossa bênção vem do Senhor, não vem do governo. Você não tem, e eu não tenho motivo para dar cano no governo. Além de não pagar o imposto, ainda se beneficiar por aquilo que não seria devido. Agora, se você tem direito a tax write-offs, aproveite dos direitos que o governo te deu. Amém? Terceiro ponto. Ou não sei qual ponto que eu estou, mas nesse próximo ponto aqui. Generosidade. Eu aprendi aqui nos Estados Unidos que o americano, ele é abençoado porque ele é generoso. Quantas vezes nós ganhamos dos americanos coisas novas? Os meus filhos ganharam roupas e mais roupas e mais roupas com tag. Coisa nova. O americano é um povo generoso. Eu não conheço um povo mais generoso que o povo americano. E um dos segredos do sucesso financeiro dos americanos e dessa nação é a generosidade desse povo. Seja generoso. Vai num restaurante, dê tips. Vai em algum outro lugar, seja generoso, irmão. Faz o que Jesus faria. Jesus era um homem generoso. Amém? E aqui a gente entra no alicerce, os pilares para uma vida vitoriosa. Que para mim é um ponto muito importante. O Senhor me mostrou um filtro. Todas as decisões que hoje eu tomo, eu passo pelo filtro de Efésios, capítulo 6, e 1 Coríntios, capítulo 13. Em primeiro lugar, por que você quer o que você quer? É por amor? Porque se não for por amor, está errado. Amém? A nossa vida financeira ela deve ser alicerçada, aí talvez no teu folheto está o primeiro pilar, mas aí não é o primeiro pilar, aí é o alicerce. É como se fosse uma sapata, uma base, um foundation. É o amor. Tudo que nós fazemos, inclusive a nossa vida financeira, deve estar alicerçada no amor.
O amor que está definido no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? Ali tem vários adjetivos ou várias facetas desse amor, como ele é puro. Amém? Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus. A nossa vida financeira deve estar alicerçada no nosso amor a Deus. Nesses 3 mandamentos se resumem as leis, a lei e os profetas. Os jovens sabem de cor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E um novo mandamento vos dou: vos ameis uns aos outros e amais os vossos inimigos. A vida do cristão, num contexto geral, ou nesse contexto específico das finanças, deve estar alicerçada no amor. Porque por qualquer outro motivo que nós queremos buscar as bênçãos financeiras da parte do Senhor, nós vamos acabar nos desviando. Seja por torpe e ganância. Qual motivo uma pessoa quer ter bilhões de dólares se não tiver alicerçado no amor de Deus? É para o seu bem prazer. Agora, se você está alicerçado no amor de Deus, como alguns bilionários estão, e aqui eu estou falando de gente crente, não estou falando de ímpio. Estou falando de gente crente, gente que tem a vida no altar, como aquele dono da Maguire's. O cara é bilionário, servo de Deus, ajuda tudo quanto é igreja, faz a obra do Senhor, vive. As suas finanças estão à disposição do reino de Deus. Temos que estar alicerçados no amor. E aí nós podemos também, de uma forma, talvez, assim, grosseira, até porque eu trabalho em construção, então eu penso muito no sentido de construção. Ter os pilares. Verdade, justiça, Efésios 6. Porque, na verdade, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes da maldade, nas regiões celestiais. E você vê que em Efésios 6, Paulo também fala assim, para que havendo feito tudo, podeis resistir no dia mau. Em cima desse alicerce do amor, os pilares sobre o qual nós devemos edificar a nossa casa ou a nossa vida financeira são 6. A verdade. O Senhor não vai abençoar uma coisa que está edificada sobre a mentira. Esquece. Por que a vida de muitos crentes financeiramente não vai para frente? Porque está mentindo. Tem mentira. Deus não tem parte com a mentira. Quem tem parte com a mentira? Satanás. Se você precisa mentir para ter algum benefício, o Senhor tirou a mão. Quem colocou? Satanás. Mas eu vou ter prejuízo. Você não vai. Você pode perder dinheiro, ter prejuízo é outra coisa. Ter prejuízo é perder a bênção de Deus. Porque o dinheiro, ele vai e ele vem e ele é do Senhor. Mas você não pode perder a bênção do Senhor. Nós não podemos perder a bênção. Nós temos que ser espirituais antes de qualquer coisa. Segundo, depois da verdade, justiça. Você pode estar fazendo alguma coisa que é verdade, porém é injusta. E no mundo dos negócios acontece muito. Muito. Você vai ver pessoas que tomam vantagem sobre a desinformação ou a ignorância de outros para ter vantagem. Deus está vendo. Você não vai ganhar, com isso você vai perder. Tomai sobre si toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho. Seja justo, seja verdadeiro. Tenha o evangelho em mente.
O que isso vai ajudar o evangelho? O que essas finanças, o que essa bênção que eu estou buscando do Senhor vão servir? Para que vai servir? Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que tudo que nós temos tem que estar à disposição do Senhor, porque é dele. E o interesse do dono sempre vem em frente ao interesse do servo. Apesar de nós podermos desfrutar daquilo tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, ainda é dele e não nosso. O servo que mora no palácio, ele desfruta das coisas do palácio, ele come da comida do palácio, ele se veste com as vestes reais, porém ele é servo, ele não é rei. Você está morando, nós estamos morando hoje em uma casa simples. Quando o Senhor der a grande, continua sendo dele. Tudo é dele. E em que isso que nós buscamos vai adicionar ao evangelho? O quarto pilar, ou o quinto pilar, como está aqui, mas é o quarto, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Amém? Fé. Sem fé é impossível. É impossível. Se você tem uma necessidade, você precisa mudar o seu padrão, tenha fé. Porque Deus tem para dar. Mas construa sobre o amor a Deus, amor ao próximo, amor a você mesmo, amor a seus inimigos, com verdade, justiça, o evangelho do Senhor como prioridade. Amém? Tenha fé. Somente com a fé nós vamos alcançar aquilo que nós esperamos, aquilo que ainda não existe. A salvação, não troque a sua salvação. A vontade do Senhor é que todo homem se salve. As suas finanças, as nossas finanças, precisam ser, em primeiro lugar, para a salvação de todos. Você não precisa dar 100% do que você ganha. Porque, na verdade, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de dinheiro. Mas Deus prova a nossa fé. E com os 10% mais as ofertas que nós entregamos, o Senhor faz muita coisa. Amém? E em último lugar, o último pilar, a palavra de Deus. O meu povo peca por falta de conhecimento. O crente quer ser próspero, quer ser rico, quer ser milionário, porém não conhece a palavra de Deus. Não sabe como lidar com finanças dentro da palavra de Deus. Nós temos princípios aqui dentro, sobre qual nós desenvolvemos os nossos valores. Aqui está a chave. Amém? O segredo da multiplicação é a divisão. Quer multiplicar o que você tem? Divida. Amém? Como assim? A maior lição financeira que nós temos na Bíblia, para mim, é a multiplicação dos peixes e pães. Chegam para Jesus e falam, nós temos aqui esses pães e esses peixinhos que o menino está entregando. O menino entregou tudo o que ele tinha no momento, não quer dizer que era tudo o que ele tinha na casa dele, mas ele entregou tudo o que ele tinha. E aqui eu quero usar essa alusão. Que ele entregou tudo o que tinha nas mãos do Senhor. E ali comeram 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, e sobraram quantos cestos cheios? 12. Quer multiplicar? Divida. Divida com quem? Com quem precisa, com o próximo. Entregue na mão do Senhor para que Ele faça como Ele bem quiser. Amém? Uma vez que nós entendemos essas coisas, nós devemos agora começar a investir aquilo que o Senhor nos deu. Amém? E devemos investir, segundo Salomão, de uma forma diversificada. Nós podemos investir em várias coisas. Falando de investimentos, um investimento seguro, real estate, extremamente seguro. Você pode comprar uma casa com 5% de entrada, você pode comprar a cada 1 ano, você pode comprar e deve comprar uma casa. Não estou falando isso porque eu trabalho com financiamento e nem porque o meu amigo Silmo trabalha com venda de casas. É bom para você.
Você tem que morar em algum lugar. Might as well que seja na sua casa. A casa que você comprou hoje, amanhã ou o ano que vem, você pode alugar. Esse aluguel paga aquele mortgage, você compra outra e você vai fazendo assim. É uma forma de crescimento de portfólio para quem não tem muitos recursos. Ok? Dentro de 10 anos, 20 anos, você está com 20 propriedades. Ou mais. Você tem milhões de dólares valorizando que não são seus, alguém está pagando, porém você está se beneficiando com equity. Outras formas de investimentos. Você sabia que... Pastor, o senhor me dá 5 minutos? Obrigado. Você sabia que... Quem aqui tem 30 anos de América? 30 anos de América. Algumas pessoas têm. Se vocês soubessem que, depositando $300 por mês em um fundo indexado à Nasdaq, você teria hoje $1.600.000, você teria feito? A beleza dos juros compostos, eu creio que o pastor Cássio vai entrar nisso, não vou entrar nisso a fundo. Investimentos que você pode fazer que parece ser pequeno, mas lá na frente ele é exponencial, ele não é multiplicativo. Se você está no Brasil e está vendo isso, isso funciona muito melhor aí do que aqui. Diversificação de portfólio. Tem vontade de ter alguma coisa no Brasil? Invista lá. O Brasil é um lugar excelente para se investir. Despite what other people say. Os juros no Brasil atraem muito investimento estrangeiro. Lugar excelente. Tem risco? Tem. Todo investimento tem risco. Porém, se eu soubesse 20 anos atrás que com 30 anos de investimento de $300 eu teria $1,5 milhão, eu teria começado. Eu teria dado o meu jeito. Teria feito um part-time, alguma coisa. Naquela época eu ganhava muito pouco. Mas eu ia me virar. Amém? Temos várias formas de diversificação de portfólio. E para isso nós precisamos, às vezes, contratar serviços de pessoas que conhecem mais que a gente. Consultorias. Busquem isso. Porque nós precisamos. Por que nós precisamos diversificar? Porque quando uma coisa dá errado, a outra segura. Invista em si mesmo, se capacite. Tenha um plano A, o B, o C e o D. Porque se uma coisa não der certo, você vai para outra. Quando tivemos a crise aqui, a construção parou, aquele que só sabia trabalhar na construção ficou desesperado. Se soubesse fazer outras coisas, não teria ficado tão desesperado assim. Concluindo, irmãos. Eu já estourei meu tempo. Uma vez que somos mordomos do Senhor, os nossos bens devem estar totalmente submissos à vontade do Senhor. Na busca pelo segredo da vitória financeira, muitos se perdem pelo amor ao dinheiro. Porém, com sabedoria e humildade, podemos sim alcançar bens materiais com os quais sonhamos, sem que esses interfiram no nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos sempre lembrar que o problema não está em possuir algo, mas sim que esse algo nos possua ou nos domine. Não adianta conquistarmos o mundo e perdermos a nossa alma. Mas isso não pode ser também uma desculpa para ficarmos acomodados. Devemos buscar sempre melhorar nossa situação para a glória do Senhor, com a convicção de que tudo pertence ao Senhor e buscando sempre agradá-lo com nossas decisões, atendendo ao chamado da mordomia com fidelidade, generosidade, firmados no amor, na verdade, na justiça, no evangelho e na fé, como servos salvos e guiados pelo Espírito Santo, fazendo as coisas de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança, e que é a Cristo, o Senhor, que nós servimos, não aos nossos patrões, não aos nossos clientes. Seremos sim abençoados nos nossos planos financeiros para que o seu nome seja glorificado na terra. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade.